Então, o tema da minha palestra hoje é coerência e neuroplasticidade reprogramando sua história. E os conceitos que eu vou abordar aqui é sobre neuroplasticidade, sobre os mecanismos epigenéticos e sobre o estresse crônico. E antes de começar a palestra, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês guardassem essa pergunta e refletissem a resposta dela ao longo da minha fala aqui. Há, de fato, um destino previsível à nossa frente? Então, o primeiro conceito que eu vou explicar aqui é o conceito de neuroplasticidade. Mudar é a regra do sistema nervoso. Neuro, cérebro. Plasticidade é de quanto o cérebro pode ser móvel, flexível, adaptável, remodelável estruturalmente e funcionalmente em resposta às experiências da nossa vida. E ele muda de maneira intrínseca e extrínseca. Intrínseca é quando alguém tem um AVC, por exemplo, um acidente vascular cerebral isquêmico. Uma área lesada, ocorre uma hipoperfusão daquela área, então está faltando oxigenação, e o nosso corpo ele vai buscar essa homeostase de várias maneiras. Então, a homeostase é o equilíbrio do corpo, né? O corpo vai tentar restabelecer ali para sobreviver. O que a gente chama é de colaterais. Os vasos ali que estão próximos daquela vascularização que está sendo ali isquemiada vão tentar suprir essa oxigenação que está sendo perdida. Então, essa é uma maneira intrínseca da neuroplasticidade. É o cérebro tentando se reprogramar, se modificar as suas rotas. O exemplo de neuroplasticidade extrínseca, né, aquilo que está fora. O maior exemplo disso é o aprendizado. Aprender algo novo. Por exemplo, um idioma. Vai aprender inglês, então o teu cérebro está lá fazendo novas conexões. Esse é o maior exemplo de neuroplasticidade, porque tu fica à frente daquele estímulo e com a experiência, com a repetição, aquele caminho vai ser percorrido e aquilo vira um novo hábito, um novo aprendizado. Então, a cascata que acontece é mudanças sinápticas, acontece uma arborização dendrítica e conectividade de redes neurais. A gente tem uma participação de uma molécula chamada BDNF, que se chama fator derivado do cérebro. Ela tem um papel muito importante na neuroplasticidade. Então, toda a sinaptogênese, que é a formação de novas sinapses, a sobrevivência neuronal e a consolidação de memória. Isso são os processos da neuroplasticidade. Os cientistas acreditavam que o cérebro ele era modelável até uma certa idade, no máximo até a pré-adolescência. E após isso, o cérebro adulto ele se tornava mais fixo. Mas a literatura nos mostra que o cérebro tem essa neuroplasticidade durante toda a vida. Então, ele continua plástico e é guiado pela repetição de experiências. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que a maioria das vezes a gente tem o conceito de neuroplasticidade só como algo positivo. Só que também existe a plasticidade mal adaptativa. Então, a gente tem a plasticidade adaptativa, que é uma plasticidade positiva. Então, em situações favoráveis, ela contribui para a resiliência e para o aprendizado. Então, a gente tem a plasticidade mal adaptativa, que ela altera o cérebro, funções endócrinas e imunes, está muito associada com o estresse crônico, por ser uma ameaça persistente para o cérebro. Então, fica um cérebro desorganizado. É o conceito de epigenética. Epigenética, epi é aquilo que está fora. Aquilo que está fora da genética é o ambiente. Então, o ambiente regula a expressão gênica. Algo que a gente tem que ter muito em mente é que a sequência do DNA não muda. O que muda é a probabilidade de certos genes serem expressos. É o ato do ambiente conseguir mudar a expressão gênica. O que seria o ambiente? A alimentação, a dieta, a atividade física, o sono, o controle do estresse. Então, ocorre uma cascata aqui, responsável por essa expressão gênica, uma metilação do DNA, que tende a modular o silenciamento ou a ativação gênica em contextos específicos. Na medicina, nada dá para falar tudo, né? Ou sempre ou nunca.
porque tudo é multifatorial. Então, a gente tem que entender que algumas doenças têm um fator específico genético, mas a maioria delas, fatores são multifatoriais. Então, a gente tem que levar em consideração o ambiente. Então, o ambiente, ele consegue ativar ou silenciar a expressão gênica de certas doenças. Tem a modificação de algumas proteínas, que é as histonas, elas alteram a sensibilidade da cromatina, os RNAs não codificadores, que ajustam a resposta ao desenvolvimento, à plasticidade e ao estresse, e tem a janela crítica. Então, a gente tem um período, que é na infância até a pré-adolescência, que o cérebro ele é mais plástico, tá? Ele é mais móvel. A criança tende a aprender com mais facilidade do que o adulto. Porque o adulto, ele consegue ter essa plasticidade, esse remodelamento durante toda a vida. O terceiro conceito que eu quero falar é sobre o estresse crônico. É quando a adaptação cobra um preço. Então, o estresse a curto prazo, ele é uma resposta útil. O organismo precisa disso, né? Nos tempos antigos, quando a gente tinha um leão na nossa frente, o organismo humano, a fisiologia tinha que estar preparada ou para tu enfrentar, atacar o leão ou para tu fugir. Existe uma resposta fisiológica do corpo que vai acontecer de aumentar a frequência cardíaca, vai diminuir a motilidade gastrointestinal, porque aquele não é o momento de fazer a digestão. É o momento do sangue, da maior parte do sangue, ir para os músculos para tu ou atacar o leão ou fugir. Então, essa resposta a curto prazo, ela é uma resposta bem-vinda, a gente precisa disso. O problema tá quando o estresse vira crônico, a longo prazo, gera uma sobrecarga alostática. E o organismo, ele não foi feito para aguentar esse estresse, esse eixo totalmente ativado a todo tempo. E o estresse crônico tá no nosso dia a dia. A gente acorda, a gente se irrita com o trânsito e tudo mais, e a gente tá sempre acionando esse eixo. E o que que acontece com o corpo, com o organismo, quando ele está exposto a esse estresse crônico? Ocorre uma ativação repetida do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, exposição prolongada ao cortisol, alterações em sistemas imune, autonômico, metabólico, cardiovascular, tem uma piora da memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e regulação emocional, tá associado à depressão, ansiedade e dor crônica e maior vulnerabilidade biológica. O que que acontece com o organismo quando ele está frente a esse estresse crônico? O que acontece no cérebro? Existe o estressor persistente, o ser humano identifica aquilo como uma ameaça e exige uma demanda contínua. É acionado o eixo HPA, liberado o cortisol e essa resposta hormonal repetida. Então, em situações pontuais, o corpo ele iria se regularizar. Esse eixo iria ser regularizado, inativado e ia voltar à homeostase. Só que essas situações de estresse crônico ocorre a perda do feedback. Então ele não se desliga. Ali o ambiente entrando em jogo, com as liberações de algumas moléculas, acontece o remodelamento de circuitos, o córtex pré-frontal é diminuído. O córtex pré-frontal é a região do cérebro onde fica a tomada de decisão, o raciocínio crítico. Então, ocorre uma menor funcionalidade nessa área. O hipocampo diminui também. É a área do cérebro responsável pela memória. Então, com estresse crônico, a gente tem uma menor funcionalidade do hipocampo também. A amígdala aumenta. A amígdala é responsável por a parte ali do medo, das emoções. Então, ocorre essa hiperreatividade da amígdala. E o resultado disso é ansiedade, alterações de humor, cognição, alteração de comportamento e vulnerabilidade. Nem tudo é destino biológico. A mesma biologia que registra a diversidade também permite reorganização. O ponto central não é apagar o estresse, mas mudar a trajetória. Então, com a resiliência, que é uma resposta mais adaptativa ao estresse, emerge da interação entre história de vida, suporte social, plasticidade e contexto biológico, as janelas sensíveis, que é as janelas ali do período crítico de maior neuroplasticidade, e a reversibilidade parcial. Como a gente pode potencializar a neuroplasticidade? Como que a gente pode usar do ambiente para estimular a neuroplasticidade,
para combater, controlar o estresse crônico. O exercício físico tem muito bem comprovado na literatura que aumenta aquele fator que contribui para a neuroplasticidade, que é o BDNF, aumenta a plasticidade adaptativa, tem o benefício cognitivo e emocional. Meditação e mindfulness, né, que é a atenção plena, é o estado de presença. A meditação tem muitos estudos falando que diminui a reatividade ao estresse e melhora a regulação atencional, pode ter possíveis mudanças em conectividade. E essa frase aqui eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, ó. Hábitos de vida não substituem tratamento quando há doença instalada, mas entram como moduladores biológicos relevantes à trajetória de risco e recuperação. Aqui, para finalizar, todos os nichos que eu falei. A neuroplasticidade explica como o circuito muda, a epigenética explica como o ambiente regula a expressão gênica e o estresse crônico explica por que essa adaptação pode ser de alto custo biológico. Então, as mensagens finais aqui o cérebro muda continuamente. O aprendizagem, a memória, a adaptação e sofrimento compartilham mecanismos de plasticidade. O ambiente entra na biologia. Epigenética é um dos mecanismos centrais pelos quais experiências regulam a expressão gênica. Estresse crônico remodela trajetórias. A resposta persistente ao estresse altera circuitos, cognição, emoção e risco clínico. Intervenção importa. Exercício físico, reabilitação ao estresse, sono e contexto social podem deslocar a trajetória biológica. E a minha mensagem final não somos biologicamente fixos. Somos sistemas vivos, plásticos e historicamente moldados. Espero que tenham gostado. Obrigada! Uma coisa muito interessante aqui é legado, tá? O que a gente está falando é de legado. A mãe começou um trabalho maravilhoso lá atrás e inspirou a filha, e a filha aqui com 23 anos está dando palestra. Gente, que orgulho. Parabéns, Aline. Parabéns, Isabelle. Obrigada. Obrigada pelo convite, gente. Aline, eu quero te explicar pra Aline que a gente vai entregar um link pra ti e pra Isabelle.